Hoje nós vamos conversar a respeito das alterações na ficha técnica do ano base de 2024 com relação à ficha técnica do ano base de 2023. Eu vou trazer detalhes para vocês a respeito do que muda nessa já atribulada ficha técnica do ano base de 2024, que já está na sua terceira versão. Hoje nós vamos tratar mais especificamente dessa última versão da ficha, que foi atualizada em 1º de abril, mas ao longo do conteúdo eu vou explicando o que foi que mudou nas 3 versões dessa ficha técnica. Esses 11 aqui que vocês veem em tela, pessoal, são os indicadores que sofreram alteração de escopo para 2024. São indicadores que tiveram mudança de meta, mudança de peso, alteração de fórmula de cálculo ou alteração nas suas tabelas de pontuação. Relembrando, antes da gente começar a entrar nos detalhes do que mudou especificamente, tudo aquilo que as operadoras precisarem corrigir para o ano base de 2024 pode ser feito até 30 de abril de 2025, que vai ser a data de corte desse ano base. Então, mesmo para essas competências que já foram transmitidas até aqui, as operadoras ainda conseguem proceder correções e fazer ajustes. Seguindo então para o resumo breve do que mudou, para depois a gente entrar nos detalhes. Primeira das alterações, a principal e a positiva das alterações dessa ficha técnica está no indicador 1.3. O indicador 1.3 é taxa de internação por fratura de fêmur em idosos. A alteração que aconteceu nesse indicador é a principal, é a que justificou a terceira versão da ficha, e ela é muito positiva para as operadoras. Nós já vamos entender por quê. Segunda alteração está no indicador 1.6, taxa de exame de hemoglobina glicada, que acabou ficando um pouquinho mais difícil em 2024 do que for até então. Esse indicador 1.6 não teve nenhuma alteração de meta, mas ele teve alteração de parâmetros estatísticos e, com isso, ele teve edição do seu denominador. O denominador vai ser calculado de uma maneira um pouquinho diferente. O indicador que contém a mesma meta vai ficar um pouquinho mais difícil. O 1.9, razão de consultas médicas ambulatoriais com generalista barra especialista para idoso, é o primeiro dos indicadores de consulta eletiva para paciente 60 a mais do IDSS, o indicador irmão do 2.2, que está lá na dimensão de garantia de acesso e que é mais fácil. Esse indicador 1.9, ele teve um recrudescimento da sua meta. A meta, ela era de 20%, nessa proporção passou a ser de 30%. Entrando na segunda dimensão, na dimensão da garantia de acesso, que é a mais difícil do IDSS, é aquela que normalmente causa dificuldades para as operadoras serem elegíveis para pleitear a acreditação pela RN 507, teve algumas alterações importantes, pessoal. É a que teve as alterações mais desafiadoras. No indicador 2.1, taxa de sessão de hemodiálise crônica por beneficiário, a ANS fez alteração do parâmetro estatístico de ressarcimento ao SUS, que é relevante para o indicador 2.1, nós já vamos ver como é que ele funciona. No 2.5, que só se aplica para operadoras exclusivamente odontológicas, o índice de dispersão combinado da rede assistencial odontológica, nós tivemos inclusão de nova fonte de dados. 2.6 e 2.7, pessoal. Atenção para esses dois indicadores. Aqui estão as principais mudanças para o ano base de 2024. Esses dois indicadores vão representar os maiores desafios para a segunda dimensão e para a elegibilidade das operadoras para a RN 507. O 2.6 e o 2.7 tiveram mudança de meta e de metodologia de cálculo. 2.9, taxa de dentes permanentes com tratamento endodôntico, aplicável para operadoras odontológicas e médico-hospitalares com segmentação odontológica. Esse indicador teve mudança de peso. E na terceira dimensão, sustentabilidade do mercado, 3.1, índice de capital regulatório, teve uma mudança muito simples que as operadoras provavelmente nem vão perceber, foi uma simples exclusão de críticas aplicáveis. E o 3.2, taxa de resolutividade de NIPs e o índice geral de reclamação anual tiveram mudança de meta. Iniciando então, pessoal, nosso detalhamento do que muda em 2024, começamos pelo 1.3, taxa de internação por fratura de fêmur. Trouxe brevemente a metodologia de cálculo para a gente revisitar o funcionamento desse indicador para ficar mais claro o que é que muda. Esse indicador, ele é o número de internações por fratura de fêmur nessa faixa etária 60 a mais para cada 1.000 pacientes da carteira da operadora. Essa imagem que vocês veem aí em tela no momento
é o que a ANS atualizou para o 1.3 na segunda versão publicada da ficha. Essa mudança que vocês estão vendo aí em tela, ela foi anunciada na reunião da diretoria colegiada da ANS, ela foi publicada na nota técnica de atualização da ficha, e ela só foi de fato atualizada na ficha técnica na segunda versão, naquela que foi publicada em fevereiro de 2024. Essa versão da ficha tem um problema grave que vocês vão entender logo logo. A ANS, a princípio, para o 1.3, fez uma atualização significativa da meta, tornou a meta do 1.3 bem mais difícil para 2024 do que ela fora até então. Esse indicador, pessoal, ele tinha metas definidas para cada porte, pequeno, médio ou grande, de operadoras, levando em consideração a mediana da série histórica de 2018 até 2021. Essa justificativa que vocês veem aqui em tela é o que a ANS publicou na nota técnica. Segundo a nota técnica, essas medianas foram calculadas com base nos dados extraídos do padrão TIS. Ok, extraídos com base no padrão TIS, até então não nos deixava tão claro se a ANS leva em conta precisamente as regras do IDSS ou se ela extrapola essas regras do IDSS para tornar o cálculo justo. Muito bem, até então nós tínhamos dúvida a respeito disso, só com a nota técnica. Quando a ANS lançou a segunda versão dessa ficha, ela trouxe um esclarecimento no texto, na redação da ficha técnica, sobre a forma como ela calculou as medianas, que são usadas como parâmetro para o indicador 1.3. Essas medianas aqui que serviram para a atribuição das metas por porte, que ela havia recrudescido. Ela deixou claro aqui na ficha técnica que ela usou dados do próprio IDSS, do Programa de Qualificação das Operadoras. Para fazer essas medianas, ela usou os resultados dos IDSS de 2018 até 2021. E com isso ela atualizou os parâmetros estatísticos e criou as metas por porte para 2024. Só que existe um problema grande nessa série histórica que a ANS utilizou, 2018 até 2021. Os procedimentos que eram elegíveis para cálculo do 1.3 de 2018 até 2021 não são os mesmos procedimentos elegíveis de 2022 adiante. E isso cria um viés enorme para o indicador, que vocês já devem ter reparado na publicação do resultado oficial do ano base de 2021. O que foi que aconteceu na atualização da ficha de 21 para 22? Nessa atualização da ficha, a ANS excluiu 3 procedimentos da lista de procedimentos elegíveis do 1.3, que são procedimentos de fratura epifisária. A epífise é uma estrutura óssea que só existe em crianças e adolescentes, é uma estrutura óssea que só existe no desenvolvimento do indivíduo. Quando ele atinge a idade adulta, ele já não tem mais epífise, de maneira que fraturas epifisárias não são aplicáveis para pacientes 60 a mais. Esses 3 procedimentos não têm nenhuma incidência na faixa etária elegível para o indicador. A ANS percebeu essa inconsistência e fez a correção dos procedimentos elegíveis em 2022. Excluiu as 3 fraturas de epífise e, em compensação, incluiu na lista de elegíveis 4 procedimentos de artroplastia de quadril. Diga-se de passagem, ela incluiu só na ficha técnica, não anunciou na nota técnica de atualização da ficha. Qual é o impacto disso? Ora, as fraturas epifisárias não têm incidência na faixa 60 a mais, mas a artroplastia de quadril tem alta incidência nessa faixa etária. Obviamente que o número de sessões número de internações por fratura de fêmur cresceu em 2022 com relação a 2021 pela troca de procedimentos elegíveis. Aqui no próximo slide, pessoal, eu trouxe para a gente analisar a distribuição das performances das operadoras médico-hospitalares de 2017 até 2022 nas 5 faixas etárias do IDSS. Vejam o que acontece de 2021 para 2022 por conta da mudança dos procedimentos elegíveis. Nós tínhamos, até 2021, praticamente 3/4 das operadoras médico-hospitalares, em todos os anos base, fazendo nota de excelência, fazendo nota de primeira faixa avaliativa. E nós tínhamos aí em 2021, 12% das operadoras na última faixa avaliativa do IDSS. Com a mudança de procedimentos elegíveis que a ANS procedeu, o que é que acontece em 2022? 41% das operadoras fizeram notas de excelência.
conseguiram manter o patamar de excelência que fizeram até 2021. E vejam como aumentou o número de operadoras em última faixa avaliativa. Foi de 12 a 28,93% de operadoras na pior faixa. Essa diferença, pessoal, ficou muito nítida no ano base de 2022, principalmente, porque a ANS errou a publicação preliminar. Quando a ANS publicou os preliminares do ano base de 2022, ela ainda não havia feito esse ajuste dos procedimentos elegíveis. É por isso que o 1.3 foi um dos dois grandes vilões do ano base de 2022. A ANS publicou as notas do 1.3 na preliminar, sem editar os procedimentos que eram elegíveis. As operadoras acabaram ficando com notas elevadas. Depois, na hora de publicar o oficial, ela percebeu o erro, corrigiu, e aí sim nós acabamos vendo este efeito aqui nos oficiais. Muito bem, fica muito nítido pela mudança dos procedimentos elegíveis que não é justo e não faz sentido a ANS atualizar a meta de 2024 com base na série histórica 2018-2021. Isso foi percebido aqui pela própria Blendos, pessoal, e nós questionamos a ANS a respeito. Nós enviamos um questionamento sobre a revisão de meta do 1.3 para 2024. A ANS acabou acatando, ela entendeu que fazia sentido o que a gente estava alegando. Ela nos respondeu o e-mail aqui no dia 22 de março, respondendo: agradecemos a contribuição, estamos analisando internamente as questões apontadas. Caso seja feito algum ajuste no indicador 1.3, todo o setor será comunicado. E, de fato, a ANS entendeu pertinente fazer esse ajuste no 1.3. Eles compreenderam que seria preciso revisar o período utilizado para estabelecimento da meta 2024. Então, a ANS lançou a terceira versão da ficha técnica 2024 em 1º de maio. Caiu por terra toda essa série histórica, todo esse parâmetro estatístico com base na série histórica 2018 e 2021, e a ANS decidiu que o indicador vai funcionar desta forma para 2024. Média das medianas por porte do ano base atual e do ano base anterior, mais 20%. Essa vai ser a meta do 1.3 para 2024. O que significa isso? Significa que a ANS, para cada um dos 3 portes, vai calcular a média de 2024, mais a média de 2023, ela vai tirar a média de 2024 mais 23 e acrescer 20%. Ou seja, se para determinado porte a média 24 e 23 ficar em 2 internações, ela vai adicionar mais 20% e a meta para esse porte vai ser fazer menos do que 2,4 internações para cada 1.000 pacientes 60 mais. Essa é a meta para 2024 e essa mudança a ANS procedeu também para o ano base de 2023, cujos resultados ainda vão ser publicados esse ano, aproximadamente por volta de setembro, outubro de 2024. A ANS também fez uma alteração na tabela de pontuação do indicador 1.3. Ela mudou os limites para a atribuição de nota zero. Caíram por terra esses limites, baseados na série histórica 18 a 21, e o novo limite é esse aqui. Média das medianas por porte do ano base atual e do ano base anterior, mais 150%. Então, se a média das medianas 23 e 24 foi 2 internações, para a operadora fazer nota zero, ela vai ter que ter mais do que 5 internações para cada 1.000 pacientes em 2024. Dessa forma vai funcionar o 1.3 para 24 e para 2023. Indicador 1.6, taxa de exames de hemoglobina glicada. Esse indicador ele teve atualização do parâmetro estatístico que é levado em conta para o denominador do indicador. A dimensão da qualidade de assistência à saúde, ela é uma dimensão pela qual a ANS avalia de maneira muito indireta a qualidade da assistência prestada pelas operadoras. Esse indicador é o que melhor ilustra o quão indiretamente a ANS avalia a qualidade da assistência das operadoras. Sabemos que a ANS não tem acesso a dado clínico dos pacientes, não tem acesso a prontuário, ela não sabe quais são os pacientes diabéticos da carteira das operadoras. Como é que ela calcula, então, a taxa de exame de hemoglobina glicada para diabéticos? Não sabendo quais são os pacientes diabéticos, a ANS estima quantos pacientes diabéticos a operadora tem com base numa pesquisa do Vigitel Brasil. Vigitel Brasil
faz uma pesquisa telefônica periodicamente com pacientes de plano de saúde, e com base nessa pesquisa, até 2017, entre a faixa etária 19 e 75 anos, 6,7% dos beneficiários entrevistados referiram ter conhecimento de diagnóstico de diabetes. Então, 6,7% dos pacientes entre 19 e 75 anos era o cálculo do denominador do indicador 1.6 até 2023, com base na pesquisa de 2017. A novidade de 2024 é que a ANS atualizou essa pesquisa da Vigitel. Ela está usando agora a pesquisa de 2020. E segundo a pesquisa de 2020, 7,47% dos pacientes entre 19 e 75 anos referem diagnóstico de diabetes. Com isso, nós temos a mudança da fórmula de cálculo do denominador do indicador 2.6 e ele acaba ficando um pouquinho mais difícil do que foi até então, embora a meta permaneça a mesma. 2 exames de hemoglobina glicada para cada paciente dentro dessa faixa etária 19 a 75 anos. Para cada paciente, não, para 7,47% desses pacientes. 1.9, razão de consultas médicas ambulatoriais com generalista barra especialista. Esse é um indicador que mede a proporção de consultas feitas, consultas eletivas, feitas por paciente idoso, com aquelas 4 áreas médicas consideradas generalistas pelo Programa de Qualificação das Operadoras, em relação a todas as demais áreas médicas. O que mudou para esse indicador 1.9 é a meta. A meta desse indicador até 2023 é que 20% das consultas eletivas desses pacientes acontecessem dentro daquelas 4 áreas médicas generalistas. A ANS subiu essa meta para 30%. Além dela subir a meta para atribuição da nota máxima para 30%, ela também mudou os limites para atribuição de nota zero. Até 2023, fazia nota zero a operadora que tivesse essa proporção de consultas com generalistas abaixo de 6,66%, e agora, para 2024, vai fazer nota zero a operadora que tiver essa proporção abaixo de 7,79%. Ainda tratando a respeito do indicador 1.9, pessoal, ele acabou ficando um pouquinho mais difícil. Esse é um dos indicadores em que a Blendos consegue ajudá-los bastante na atuação por meio de qualificação de dado do CBO, que é o dado pelo qual a ANS identifica qual é a especialidade do profissional que fez o atendimento da consulta eletiva. Revisando rapidamente, então, pessoal, aquilo que precisa ser observado para a boa performance no indicador 1.3. Quais são os critérios de elegibilidade do numerador do indicador? Pontuam nesse indicador os procedimentos da tabela 22, 10, 10, 10, 12 da consulta eletiva e o avaliação geriátrica ampla. CBOs que são elegíveis, quais são aquelas 4 áreas médicas consideradas generalistas? Médico clínico, médico de família, médico generalista, propriamente dito, profissional sem título, e o médico geriatra. Guias que são elegíveis para cálculo desse numerador: guia de consulta e SPS-ADT não vinculado à internação. Para o denominador do indicador, aquilo que vai puxar o resultado para baixo, são elegíveis os mesmos procedimentos, e quanto aos CBOs, são elegíveis todos os outros CBOs médicos que não sejam esses 4, e todas as guias que sejam incorporadas com CBO não identificado, CBO vazio. É possível incorporar as guias de consulta, por exemplo, de consulta ou com CBO vazio com origem 4 reembolso. É absolutamente contra-recomendável. Essas guias vão todas para o denominador do indicador 1.9, se o paciente for idoso, e elas acabam puxando o resultado para baixo. Indicador 2.1, taxa de cessão de hemodiálise crônica por beneficiário. Esse indicador teve alteração do parâmetro de ressarcimento ao SUS. Ele foi atualizado. Esse indicador, além do cálculo da meta de número de sessões de hemodiálise crônica média por beneficiário da operadora, ele também trabalha com o parâmetro da taxa de ressarcimento ao SUS para a nota final, para cálculo da nota final. A depender da taxa de ressarcimento ao SUS da operadora, se é alta ou baixa, a operadora pode receber um fator redutor na sua nota do 2.1.
A ANS, até 2023, usava um parâmetro de 2017 para definir o que é uma alta ou uma baixa taxa de utilização do SUS para hemodiálise. Até agora, ela considerava uma alta taxa de utilização do SUS mais do que 0,0066. Para 2024, ela atualizou esse parâmetro, ela vai usar dados de 2021 e a nova taxa é 0,0011. Operadoras com mais do que 0,0011 de ressarcimento ao SUS são operadoras com alta taxa de ressarcimento. Como é que a ANS usa essa taxa de ressarcimento ao SUS? A meta do indicador 2.1 permanece sendo 0,062 sessões de hemodiálise por beneficiário elegível. Muito bem, e como é que a ANS usa a taxa de ressarcimento no cálculo da nota? Da forma como vocês veem aqui nessa tabela de pontuação. Se o resultado da operadora for de meta não batida, se o resultado ficar entre 0 e 0,62, que é a meta, e a taxa de utilização do SUS da operadora for alta, for maior do que 0,011, a operadora vai receber um fator redutor de 20% sobre a sua nota, sobre o seu resultado, e vai acabar tendo nota proporcional no indicador 2.1. Se o resultado da operadora for de meta não batida, menos do que 0,062 sessões, e a taxa de utilização do SUS for baixa, for menor do que 0,0011, a operadora não vai receber fator redutor e a nota vai ser proporcional. Se o resultado da operadora for de meta batida, mais do que 0,062, porém com alta taxa de utilização do SUS, a operadora vai receber um fator redutor de 10% sobre o resultado e nota proporcional. E se o resultado da operadora for de meta batida e baixa utilização do SUS, ela não recebe fator de redutor e consegue fazer nota máxima. Assim, a ANS usa a taxa de utilização do SUS no 2.1. O indicador 2.5, pessoal, ele é aplicável somente para operadoras exclusivamente odontológicas. Aquelas que são médico-hospitalares com odontologia não tem o indicador 2.5 calculado. A novidade no 2.5, índice de dispersão combinada de rede assistencial odontológica para 24, é a adição do padrão TIS como fonte de dados para a avaliação dos estabelecimentos de odontologia, para a ANS saber se determinado município tem ou não oferta de rede de odontologia. Por que a ANS teve que adicionar a TIS como fonte de dados para fazer essa análise? Adicionar, para além do QNES, a TIS também como fonte de dados. Porque na odontologia, nós temos um problema muito maior de profissionais atuando como pessoa física sem registro no QNES. De maneira que a ANS entende que usando só a base do QNES para saber as cidades com oferta de rede odontológica, ela acaba enviesando o indicador. Existem cidades com oferta de rede odontológica que acabam não aparecendo se a ANS avalia a rede só pelo QNES. Então, ela vai usar a TIS também para saber se determinado município tem oferta ou não de serviço odontológico. Pela TIS, ela consegue saber se a operadora tem odontologia em determinado município ou não. Por isso, ela adicionou essa fonte de dados. Chegamos, então, nos indicadores mais desafiadores para 2024, o 2.6 e o 2.7. Esses eu peço, pessoal, que vocês tenham a maior atenção. Eles são os maiores problemas para esse ano base. 2.6, frequência de utilização de rede de hospitais com acreditação. Ele é a divisão do total de utilização da rede de hospitais com acreditação no programa Qualis, dividido pelo total de internações da operadora, sejam esses prestadores acreditados ou não. Esse indicador 2.6, pessoal, eu vou deixar aqui no material também como é que ele funciona para conhecimento, vocês vão receber esse material mais tarde. Vocês vão encontrar aqui os critérios de elegibilidade para o indicador 2.6. Todas as guias que vão ser usadas, tanto no numerador quanto no denominador do indicador, precisam estar registrados no RPS da operadora. Prestadores não registrados no RPS não entram no cálculo nem do numerador e nem do denominador. Isso é importante, pessoal, por conta do recrudescimento da meta para o 2.6. O que a ANS fez? Até 2023, a ANS fazia o cálculo de meta do indicador 2.6 com base na mediana do setor. A meta, até agora, era as operadoras fazerem o resultado, uma frequência de uso
maior ou igual a 80% da mediana do setor. A ANS abandonou a mediana do setor para 2024 e vai passar a fazer o cálculo somente pela utilização da própria operadora. A nova meta não tem mais relação com a mediana do setor, a nova meta é a operadora fazer 30% das suas internações em hospitais que sejam acreditados. À primeira vista, essa mudança de metodologia de cálculo e de meta não causa tanto impacto, ela parece ser de menor importância, mas ela se torna significativa se a gente avaliar a última mediana do setor publicada. A última mediana do setor publicada é a do ano base de 2022. Ela ficou em 0,00941. 80% dessa mediana do setor equivale a 0,07, ou seja, frequência de uso de 7,52%. Vejam que em 2 anos base, de 22 para 24, a ANS está subindo na prática a meta do indicador de 7,52% de frequência de uso para 30% de frequência de uso. Como a ANS justifica essa alteração? Por que a ANS decidiu fazer esse ajuste no 2.6? A ANS justificou a mudança pela concentração da performance das operadoras na primeira e na última faixa avaliativa do IDSS, que é essa imagem do gráfico que vocês veem aí em tela. Praticamente não há operadoras nas faixas intermediárias. Elas estão concentradas na primeira e na última, de maneira que a ANS não consegue discriminar de fato as operadoras. Então, ela procedeu a esse ajuste na meta, na fórmula de cálculo e na tabela de pontuação. Com isso, pessoal, fica fácil da gente perceber que aquelas operadoras que têm nota máxima no 1.6, fazendo performances muito próximas da mediana do setor, se mantiverem essa performance, não vão conseguir mais manter a nota máxima em 2024. Veja, operadoras que fizeram aqui 8% de utilização, 10% de utilização, 12% de utilização, conseguiam com folga a nota máxima até agora, no 2.6. Para 2024, se mantiverem esse patamar, não vão mais conseguir, vão acabar fazendo notas intermediárias no 2.6. A nota média das operadoras médico-hospitalares para 2022 ficou em 0,5908. Guardem esse resultado de 0,5908, pessoal. Ele vai ser usado nas demonstrações da Monique mais tarde. Seguindo para o 2.7, o 2.7 ele é similar ao 2.6, mas para a rede SADT, para laboratórios, frequência de uso de SADT com acreditação. Ele funciona precisamente da mesma forma, porém para a rede SADT. Deixamos aqui para vocês avaliarem também os critérios de elegibilidade desse indicador, tá, pessoal? Vão valer aqui para esse indicador 2.7 aqueles prestadores que na base do DataSUS, lá do QNES, forem especificamente do tipo SPSADT, hospitais com acreditações não valem para o indicador 2.7, só prestadores SADT é que valem. E vamos à mudança que a ANS procedeu. É exatamente a mesma do indicador 2.6. Ela usava a mediana do setor até 2023, a meta era fazer pelo menos 80% da mediana do setor, esse parâmetro caiu e a ANS passa a usar só os resultados da própria operadora. A nova meta é 20%. Mais uma vez, avaliando só a mudança, não parece tão impactante assim. Mas avaliando a mediana do setor de 2022, nós vemos que o salto da meta é muito grande. A mediana de 2022, 80% da mediana do setor em 2022, equivale a 0,77% de frequência de uso. O que significa que a ANS está pulando essa meta de 22 para 24, de 0,77 para 20% de frequência de uso. Novamente, operadoras que fizeram nota máxima com performances muito próximas da mediana do setor, se mantiverem a mesma performance, não vão mais conseguir manter a nota máxima. A justificativa para a mudança no 2.7 é a mesma que o 2.6. A ANS não consegue discriminar as operadoras fazendo o cálculo da maneira que estava até 2003. Elas ficam concentradas na primeira e na última faixa avaliativa. Então, a ANS procedeu a essa mudança da fórmula de cálculo. Novamente, pessoal, média do setor em 2022 ficou em 0,5453. Guardem o resultado, ele vai ser usado pela Monique mais tarde.
Seguimos para o 2.9, taxa de dentes permanentes com tratamento endodôntico. Esse indicador ele foi criado em 2023 a pedido do SINOG para haver um indicador odontológico a mais dentro da segunda dimensão, e em 2023 ele foi criado com peso zero. A novidade de 2024 é que ele passa a ter peso 1, ele passa a ser relevante na pontuação da dimensão e na nota final do IDSS. 2.9, pessoal, com a sua mudança de peso, provocou a redistribuição do peso dos demais indicadores da segunda dimensão para aquelas operadoras que têm o 2.9 calculado, que vão ser as médico-hospitalares com odontologia e as exclusivamente odontológicas. A imagem que vocês veem aí em tela, pessoal, é da nossa cartilha do IDSS. Eu trouxe especificamente da segunda dimensão para demonstrar o impacto do 2.9, mas vocês encontram essa cartilha completa no site da Blendos. Vocês conseguem baixar com os dados de todas as 4 dimensões do IDSS, caso vocês tenham interesse. Aqui nas últimas colunas dos pesos dos indicadores sobre a nota final do IDSS, nós conseguimos ver o impacto do 2.9 tendo peso 1. Para as operadoras exclusivamente médico-hospitalares, que não têm o 2.9 calculado, nada muda. Para as operadoras médico-hospitalares mais odontológicas, que vão ter o 2.9 calculado, nós temos redistribuição dos pesos. Os indicadores de peso 1 dentro da segunda dimensão passam a valer 3,75% da nota final do IDSS, inclusive o 2.9, e o indicador de peso 2 dentro dessa dimensão, que é o 2.2, o do idoso, passa a valer 7,5% da nota final do IDSS. Para as operadoras exclusivamente odontológicas, cada um dos 3 indicadores odontológicos passa a valer 10% da nota final do IDSS. Entrando na terceira dimensão, na sustentabilidade do mercado, a primeira mudança é do índice de capital regulatório. Essa é aquela que eu comentei mais cedo, que é a mudança mais simples dessa ficha técnica, aquela que provavelmente nem vai ser percebida pelas operadoras. A ANS excluiu do rol de críticas aplicáveis essas duas que vocês veem aí em tela para o indicador 3.1, porque elas já não fazem mais sentido devido às mudanças no plano de contas e transição das regras de margem de solvência para capital baseado em risco. A ANS não pode mais aplicar essas duas críticas, então ela removeu do rol do 3.1. O 3.2, o taxa de resolutividade de NIPs, teve um recrudescimento da meta para 2024 em função da boa performance do mercado. Já em 2022, mais de 90% das operadoras conseguiram fazer notas de excelência, notas de primeira faixa avaliativa no 3.2. Com isso, a ANS decidiu tornar o 3.2 um pouquinho mais difícil para 2024. A meta mudou de 90% de resolutividade para 95% de resolutividade. Além da mudança da meta, a ANS promoveu uma mudança na tabela de pontuação também. Até 2023, operadoras com resolutividade abaixo de 70%, mas com nota máxima no 3.3 no IGR, recebiam 0,20 de pontuação no 3.2. Agora, para 2024, as operadoras nesta situação vão receber nota de 0,30 no indicador 3.2. E outra mudança que a ANS fez que não foi anunciada em técnica foi na redação da definição do que é uma NIP inativa. Até 2023, NIP inativa era aquela resolvida ou sem resposta do consumidor em 10 dias úteis, e agora passa a ser 10 dias corridos. Essa informação não consta na nota técnica, apenas na ficha. 3.3, Índice Geral de Reclamações Anual. Nesse indicador, nós tivemos uma mudança significativa da meta e na divisão dessa meta por segmento, pessoal. Até 2023, a meta desse indicador era índice geral de reclamação abaixo de 7,7, independentemente do segmento da operadora, se médico hospitalar ou odontológica. Para 2024, a ANS separou a meta. Operadoras médico-hospitalares têm meta de fazer um IGR igual ou inferior a 2, e operadoras odontológicas têm meta de fazer IGR inferior a 0,5, igual ou inferior a 0,5. Assim como houve mudança de meta, houve mudança na tabela de pontuação para atribuição da nota 0. Até então, até 2023, recebia nota 0, operadora com IGR acima de 20,5, e agora, para 2024, recebe nota 0,
operadora médico-hospitalar com mais do que 30 no IGR e operadora odontológica com mais do que 1,5 no IGR. Outro ponto importante de atualização do 3.3, existem operadoras que atuam nos dois segmentos, médico hospitalar e odontológico. Como é que a ANS vai avaliar o 3.3 nesse caso? Nesse caso, a ANS vai atribuir 95% do peso deste cálculo para as reclamações médico-hospitalares e 5% do peso para as reclamações odontológicas. Sobre as NIPs, pessoal, o 3.3 teve a mesma mudança de redação para as inativas que a gente acabou de ver no 3.2. Antes eram consideradas aquelas com resolvida ou sem resposta em 10 dias úteis e agora passam a ser considerados 10 dias corridos. Essa informação também não existe na nota técnica, só na ficha. Todos os demais indicadores da ficha técnica, pessoal, os 22 que vocês veem aí em tela, não sofreram qualquer tipo de alteração de escopo nem de forma. Eles permanecem exatamente iguais à ficha de 2023, eles vão funcionar precisamente do mesmo modo. Considerações finais a respeito da atualização da ficha. Esse ano base de 2024, a ANS tentou publicar a regra antes do início do jogo. Ela se esmerou para conseguir lançar essa ficha ainda em 2023. A primeira versão dessa ficha foi lançada em 22 de dezembro de 2023. Só que essa primeira versão da ficha, pessoal, ela continha 30% das atualizações que a ANS havia anunciado na reunião da diretoria colegiada e na nota técnica. Ela foi uma atualização parcial da ficha. A própria Blendos alertou a ANS a esse respeito, e aí a ANS fez a atualização da ficha e lançou a segunda versão em 19 de fevereiro. Essa versão de 19 de fevereiro trouxe os detalhes sobre 1.3, nós acabamos gerando aquele questionamento para a ANS, e ela precisou lançar uma terceira versão dessa ficha em 1º de 4 de 2024, que é a versão vigente, é a versão atual da ficha técnica. Observamos, como vocês puderam ver ao longo da apresentação, recrudescimento de metas em função de melhoria do desempenho do setor em uma série de indicadores. Então, 2024 é um pouquinho mais difícil do que 2023 para boa parte dos indicadores, exceto o 1.3. Para esses indicadores que ficaram mais difíceis, pessoal, destaque especial para o 2.6 e para o 2.7. A mudança que a ANS fez torna o resultado desses dois indicadores mais previsível ao longo do ano base, mas também torna muito mais difícil a operadora manter performances de nota máxima. Claro que essa mudança que a ANS fez torna também um pouco mais difícil que as operadoras zerem esses dois indicadores. Mas levem em conta que muitas operadoras dependem de nota máxima no 2.6 e no 2.7 para conseguir fazer mais do que 0,6 no IDGA. Isso vai ser muito mais difícil em 24 do que foi em 23. Por isso, pessoal, como o 2.6 e o 2.7 dependem muito, são diretamente dependentes do cadastro do RPS da operadora, nós ressaltamos a importância das operadoras manterem os seus RPS atualizados e fiéis à sua rede de prestadores, tanto para a rede direta quanto para a rede indireta. O intercâmbio, a reciprocidade das operadoras, esses prestadores de rede indireta também são elegíveis para esses dois indicadores. Não só para esses dois, para o 2.3 e para o 2.10 também. 2.10 sobre o qual a Monique vai falar com vocês agora, pessoal. 2.10 não é uma novidade de 2024, ele foi criado em 2023, e agora eu vou passar a palavra para a Monique, ela vai demonstrar que esse bônus da segunda dimensão pode acabar sendo uma tábua de salvação para o IDGA.